Oi, tudo bem? Eu sou Alexandre Robles e eu quero conversar com vocês sobre uma história que Jesus Cristo contou. Jesus era um bom contador de histórias, como era próprio da tradição oriental. Ensinar através de histórias era uma prática comum. Era o que Jesus Cristo fazia, assim como os seus semelhantes professores e rabinos da época. Isso é muito interessante. Eles tinham um método muito mais simples para ensinar as questões mais profundas da vida. A moral da história era sempre muito importante. E Jesus era um bom contador de histórias. E ele uma vez contou uma história sobre dois filhos. Um pai que tinha dois filhos. E esse pai, um senhor de terras, vivia com os seus filhos ali na propriedade, até que um dia o filho mais novo se dirigiu ao pai e pediu para o pai que ele antecipasse a herança e que dividisse os bens entre os dois filhos para que ele tivesse a parte dele na herança. Quando Jesus Cristo conta essa história, ele está diante de alguns líderes religiosos de Israel e outras pessoas e gente comum, todo mundo cercando ele ali com os outros discípulos, e todo mundo, ao ouvir essa história, naturalmente com essa primeira informação de que um pai tinha dois filhos e um deles pediu a parte na herança, pediu que o pai antecipasse a herança, naturalmente todos os ouvintes imediatos ali de Jesus teriam a mesma reação. Nossa, agora nós vamos ouvir falar como é que essa história de Jesus, nós vamos ver agora como é que esse pai puniu esse filho mais novo. Porque era muito comum que um pai que tivesse diante de si um pedido desse, uma solicitação dessa do seu filho, se sentisse desonrado, humilhado e, em boa parte das vezes, sem nenhuma restrição, sem nenhum impedimento popular, o pai iria matar esse filho. Ele tinha o direito, inclusive, de matar o seu próprio filho se o filho ousasse abusar desse tipo de pedido. Então, os ouvintes ali, ao perceber, conscientes do seu contexto histórico familiar, eles já imaginavam que Jesus ia contar que o pai mandou matar aquele menino. Aliás, toda vez que se contava uma história em que um pai era uma figura central, qualquer judeu ouvinte dessas histórias faria uma ponte direta com o Criador, o Senhor de Israel, Deus de Israel. Havia muito esse costume de se contar histórias sobre paternidade para falar de Deus, o Deus de Israel, o pai de todos eles. A paternidade tinha essa conotação muito forte. Então, Jesus Cristo está contando a história de um pai que tem um filho que o afronta e o desonra dessa maneira, e eles conheciam as histórias dos pais afrontados e conheciam as histórias do Deus de Israel, que era um Deus duro, firme, que condenava e julgava o seu povo se fizesse um pedido como esse, por exemplo. No imaginário religioso de Israel, Deus era um pai severo. Então, Jesus Cristo começa a contar essa história. Tinha um pai que tinha dois filhos, e um dos filhos fala: eu quero a minha parte na herança. Tudo o que eles esperavam ouvir era a história de que o pai iria punir esse menino. Mas a história do filho pródigo, que é a história que eu quero conversar com vocês um pouquinho, nos próximos vídeos e daqui pra frente, é a história que conta sobre um pai, um Deus, que não mata o seu filho quando o seu filho decide confrontá-lo e viver contra ele. Ele não faz isso. Ele não o pune severamente. Mas ele, apresentado por Jesus, ele é um pai que paga os preços e vive as dores de ter um filho rebelde como aquele. E o que Jesus Cristo está mostrando para todos eles ali é que o pai que ele está apresentando é o pai que sofre por amor aos filhos, que espera que os filhos retornem e que não desiste de amar e ter misericórdia. É interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Deus, em alguns momentos, em algumas cartas, como na carta aos Coríntios, por exemplo, ele fala que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele usa essa expressão?
o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo lhes conceda graça e amor, etc. Por que essa expressão, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o que o Paulo queria falar é, o meu Deus, o meu Pai, é o Pai que Jesus Cristo apresentou. Não é o Pai da tradição judaica, não é o Pai das religiões, não é o Pai do contexto histórico que vocês conhecem. O meu Pai é o Pai que Jesus Cristo apresentou. Existe uma questão muito importante nessa história de Jesus, logo de início, que é falar pra gente que a humanidade sempre procura definir na sua relação com o Criador com quem está se relacionando. Deus pode ser uma energia, Deus pode ser uma impessoalidade, Deus pode ser um fenômeno da natureza, Deus pode ser uma caracterização humana que tem a ver com juízo, rigor, punição, como é próprio das religiões mais primitivas e da antiguidade. E cada povo, cada cultura, em cada época, vai definindo essa expressão de divindade a partir da sua cultura e do seu contexto. O apóstolo Paulo afirma que o cristianismo que ele apresenta está baseado no Pai que Jesus Cristo apresentou. Jesus Cristo apresentou o Pai de algumas maneiras, conversando com o Pai, sendo obediente ao Pai, vivendo com o Pai, expressando o jeito do Pai lidar e, sobretudo, nas histórias que ele contava a respeito do Pai. O Pai de Jesus é o Pai da parábola do Filho Pródigo, que diferente de um Deus julgador e punitivo, ele é um Deus que se compadece dos seus filhos, sofre pelos seus filhos e tem uma relação de amor e misericórdia que nunca acaba. Quem é o Deus a quem você serve? Quem é o Deus da sua consciência? Nós temos uma predisposição natural de criar Deus, de imaginar Deus, de estabelecer um relacionamento imaginativo. É assim que nós somos. Ninguém viu a Deus, ele não está fisicamente entre nós aqui, já esteve em Jesus Cristo na história e não está mais aqui entre nós. As expressões e as manifestações de Deus são um tanto quanto subjetivas, ainda que objetivamente se possa perceber através daqueles que dizem andar com Ele. Há uma maneira concreta de a gente perceber a ação de Deus, é através das pessoas que expressam Deus no mundo. Mas existe uma subjetividade muito grande na maneira como nós vemos a Deus. Quem Ele é, afinal? Ele é um juiz que está querendo julgar o mundo, ele é alguém que está se vingando da história, ele é alguém que lida com desdém para o curso da história humana, ele é alguém impotente que vê a história humana e não tem o que fazer. Quem é? Ou, como disse o apóstolo Paulo, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai que o nosso Senhor Jesus Cristo apresenta. Convido você para caminhar comigo a partir de agora nos próximos vídeos, a perceber quem é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que está revelado na parábola do Filho Pródigo. Vem comigo e a gente vai falar mais sobre isso. A princípio, reflita com quem você está se relacionando. Quem é o Pai a quem você se dirige? Com que Deus você fala? Se você quiser seguir o caminho do Paulo, que é o que eu conscientemente sigo, embora emocionalmente tenha minhas fraquezas e minhas dúvidas e meus medos, mas minha consciência em fé me faz segui-lo. O meu Deus, o meu Pai, é o Pai que o Senhor Jesus Cristo revelou. E a parábola do Filho Pródigo fala muito sobre esse Pai. Vamos dar uma olhada nela? Vem comigo. Até os próximos vídeos, você e eu temos uma viagem, uma jornada para fazer para dentro do nosso próprio coração. Que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida. Paz e bem.